Como alguém pode ter certeza que os sentimentos de outra pessoa são verdadeiros? Elas precisam ir além para provar seu amor. Daza, uma figura famosa na Vila das Bruxas, pode ter se perguntado o mesmo. Ela se envolveu nos assuntos humanos e fundou seu próprio país. No entanto, apesar de sua lista de conquistas, o próprio povo a desprezava. No Império Calife, Daza, a grande bruxa e primeira imperatriz, faz uma aposta com seu amado, o imperador. Para provar seu amor, ele deve encontrá-la entre as damas que têm o mesmo rosto que ela, dentro de 5 anos. Se ele conseguir, apesar do cansaço dela com os humanos, ela jura abandonar seus poderes e imortalidade para se tornar humana, só para ficar com ele. O decreto do imperador enche as ruas de sussurros e fofocas. Cavaleiros vagam pelo império carregando o retrato da imperatriz enquanto a procuram. Uma garota encapuzada ouve a conversa de 2 mulheres. Se o imperador falhar, ele ainda coroará a última mulher que escolher como imperatriz, e algumas mulheres participam da aposta de bom grado. Ela tira o capuz e pergunta a elas onde pode participar da aposta. 35 dias depois, ela chega ao palácio, que está lotado de mulheres. Os guardas ordenam que as participantes entrem na sala. Todas se parecem com a Daza. Ao entrar pela porta mágica, seu rosto se transforma no de Daza. Ela deve ter lançado um feitiço para que todas ficassem parecidas. Quando ela vai encontrá-la, de repente os guardas anunciam a chegada do imperador. As grandes portas se abrem, mas o imperador não está lá. Choque e preocupação tomam conta da sala. Mas ela ouve uma risada fraca. Uma garota aponta para o imperador. No alto, seu chanceler Morris anuncia que elas serão divididas entre o Palácio Leste e Oeste e classificadas pela primeira impressão. Enquanto os guardas as dividem, as outras mulheres gritam de empolgação, mas ela se pergunta como vai convencer a verdadeira Daza a voltar para a Vila das Bruxas, impedindo-a de se tornar humana. Fico imaginando que jornada espera por essa garota. Na mesa de jantar, ela troca nomes com uma garota chamada Anya. Ela então se apresenta como Arin, imaginando se Anya é a verdadeira Daza. Anya a convida para um passeio depois que comem. Anya mostra o palácio a ela, incluindo o jardim de flores, mas Arin hesita e fica desconfiada de Anya. Como ela conhece a planta do palácio, vendo sua hesitação, Anya percebe que ela também não é a imperatriz. Arin aponta a semelhança do comportamento de Anya com o da imperatriz, esperando que ela seja a escolhida, mas Anya apenas sorri. Ela conta que é a irmã mais nova de um dos guardas do imperador e sabe sua identidade, e que eventualmente o imperador também saberá. Se for esse o caso, ela é uma espiã do imperador. Gosto da intuição dela. Momentos depois, as mulheres do Palácio Oeste se reúnem, comendo doces e conversando. Arin suspira, decepcionada. Já se passou 1 mês e ela ainda não viu o imperador. Anya diz a Arin que seu irmão sabe sobre ela. De repente, todas se reúnem na porta. É Morris. Ele agradece a paciência delas e anuncia que o imperador irá encontrá-las. De acordo com a ordem, a cada dia, 4 mulheres passarão 1 hora com Sua Majestade, no café da manhã, almoço, jantar e à noite. Ele as lembra de verificar a ordem, pois o Capitão Car irá guiá-las. Anya sussurra para Arin, dizendo que o Capitão Kala é seu irmão. Ela o vê de relance e admira sua beleza. Anya deve ser tão bonita quanto o irmão. Ele ouve o gritinho dela e a encara. Anya explica, nervosa, que ele odeia ser chamado de bonito, já que os guardas de elite são escolhidos tanto por suas habilidades quanto pela aparência. Arit acha esse costume estranho. É assim que o mundo dos humanos é. Depois que Morris sai, as mulheres se reúnem para verificar a ordem. Anya está agendada para o jantar e Aret para a noite, com um dia de diferença. Percebendo a expressão de Anya, Aret pergunta por que ela não gosta do horário do jantar. Ela faz uma careta e diz, é inútil. Nossa suspeita de que Anya é uma espiã se aprofunda. Se ela não for uma espiã, não há razão para ela participar das apostas. E se ela realmente quisesse participar, poderia ter mantido sua identidade em segredo, sem que o irmão soubesse. Anya interrompe seus pensamentos,
perguntando se ela quer se tornar a imperatriz. Imperatriz, ela parece tão ambiciosa assim, ela só está tentando confundir o imperador. Para impedir que Daeza se torne humana, ela conta a verdade para Anya. Ela está lá para encontrar Daeza, por admiração. Os olhos de Anya brilham enquanto ela segura a mão de Arete, admirando-a por sua coragem. Momentos depois, sua expressão muda para preocupação, e pergunta a Arete se não a machucaria ver Daeza. Mas o pensamento de Daeza se tornando humana dói ainda mais. De repente, gritinhos de empolgação das outras garotas cercam Chestnut, a primeira a ser entrevistada no Palácio Oeste, enquanto perguntam ansiosamente como é o imperador. Chestnut, empolgada, conta a todas como o imperador lhe entregou um leque enquanto corava. Ao fundo, Arete se pergunta em silêncio o que há de tão especial em devolver um leque. Ela se vira para Anya, com uma expressão desanimada. Eu realmente não entendo os humanos. No dia seguinte, o sono de Arete é interrompido por um grupo de criadas que se oferecem para ajudá-la a se arrumar, mesmo que seu horário para ver o imperador seja à noite. As criadas insistem que ela deve se aprontar com antecedência. Pouco depois, elas a vestem com um sedoso vestido branco. Cal chega e a acompanha até Sua Majestade. Enquanto caminham, ela acha o silêncio entre eles constrangedor. Ela puxa a conversa e pergunta como Daeza é, mas ele a ignora. Ela pergunta de novo e ele para. Ele comenta sobre a inteligência dela, por tentar coletar informações sobre a Imperatriz. Que babaca! Eles continuam se provocando pelo caminho, e a tensão começa a tomar conta do ar. Sinto o cheiro de romance no ar. Depois de um tempo, eles chegam, e Cal vai embora. Um aplauso lento chama sua atenção. É o imperador Hars I. Ele a chama pelo nome, impressionado, dizendo que ela é a primeira a brigar com Cal, e a convida para caminhar com ele. Ele estende a mão, mas Arete dá um toque aqui. Pego de surpresa, ele ri histericamente. Então, ele se desculpa e a convida para caminhar com ele novamente. Fascinada por sua beleza, Arete o encara descaradamente, se perguntando se a beleza dele vale o sacrifício da imortalidade e dos poderes de Daeza. Concordo com você, Arete. O imperador percebe seu olhar descarado e pergunta se ela tem algo a dizer, observando que as participantes anteriores tinham muitas perguntas. Ela para por um momento e depois pergunta como ele seduziu Daeza. Seduziu? Ele a corrige, dizendo que Daeza o seduziu. Arete se recusa a acreditar na declaração dele. Ela pergunta de novo, mas ele simplesmente repete a resposta. Eles passam a conversa inteira discutindo quem seduziu quem, até que um guarda anuncia que o tempo deles acabou. O tempo voa quando falo com você. Para o desânimo dela, ele nunca explicou como seduziu Daeza. Ela se levanta, mas ele a impede, perguntando se é só isso mesmo que ela tem a dizer para ele. Antes de ir embora, ela se vira para ele e diz que é uma honra para um humano como ele ser amado por Daia. Ele se vira para Cal, perguntando por que ele discutiu com Arete, e acrescenta que ela o lembra de Daeza quando a conheceu. Momentos depois ele pergunta se a vez de Anya está marcada para amanhã à noite. Sabendo que ela gosta de pratos com peixe, ele ordena que ele os prepare para amanhã. Quando Cal se retira, ele percebe que Arete é a amiga de quem Anya havia falado. No dia seguinte, Arete conta sobre sua discussão com o imperador para um grupo de garotas, mas Chestnut a anima, observando que ela teve a atenção de Sua Majestade por mais de 1 hora. Arete explica que eles perderam a noção do tempo, mas a conversa muda para outro assunto. Arete passeia pelo palácio, procurando por vestígios de magia que possam levá-la até Daeza. Quando ela se abaixa perto de um arbusto, Cal aparece de repente e pergunta o que ela está fazendo. Ela quer saber por que ele se importa. Ele confirma que ela é Arete, a amiga de Anya, e então se apresenta como irmão de Anya, embora ela já saiba. Ele se pergunta por que Anya a descreve como uma boa amiga, quando ela é exatamente o oposto. Ela rebate, perguntando o que faz dele um irmão tão legal. Ele diz que faz anos que não vê a Imperatriz, mas que com certeza a reconheceria. Arete lança a ele um olhar de desapontamento. Se nem o imperador consegue encontrá-la, o que o faz pensar que ele conseguiria? Eles discutem enquanto caminham de volta para o palácio. Assim que chegam, Arete tenta cumprimentar Chestnut e outra mulher, mas Cal a impede. Já estou começando a shippar esses dois. Dá para sentir a química entre eles.
Os dois escutam a conversa delas sobre a suspeita de que Anya é a imperatriz e sobre o tempo que Ariete passou com o imperador. Se Anya não fosse a irmã de Cal, o imperador teria sido enganado. Depois que as entrevistas do Palácio Oeste terminaram, a ansiedade se espalha pelo palácio. Do lado de fora, Morris pergunta ao imperador sobre as participantes. Ele admite que é difícil determinar quem é a verdadeira Daesa. O mais provável é que seja alguém que está agindo de forma oposta à Daesa. Ele só tem uma chance. Se falhar, perderá sua imperatriz para sempre. Ele pede a Morris uma solução melhor. Morris faz uma pausa e pergunta qual participante se destaca mais. É a Laura, do Palácio Leste. Mas ela se parece tanto com Daesa que chega a ser suspeito. Sabendo que Daesa é uma bruxa, deve haver uma coisa que ela consegue fazer que nenhum humano consegue imitar. Morris sugere testar Laura. Se ela passar com facilidade, é a Daesa. Se não, não é ela. Um cavaleiro entrega um bilhete a Laura, convocando-a para a torre, sozinha. As garotas ao redor de Laura gritam de empolgação, mas Grace a avisa para não ir, já que não há nome no bilhete. As outras garotas interpretam mal, acusando-a de estar com ciúmes. Enquanto Laura anda pelos corredores, Grace implora para que ela não vá, dizendo que algo parece errado, mas Laura a tranquiliza e insiste que sabe exatamente o que está fazendo. No Palácio Oeste, Kate, que entrou na competição por diversão, volta com notícias do Palácio Leste. Alguém conseguiu um encontro secreto com Sua Majestade. Ao ouvir a notícia, Ariete se preocupa. Será que ele já encontrou a Daesa? Sendo que ela lhe deu 5 anos, a Daesa vai se tornar humana? Perguntas enchem sua cabeça, até que ela percebe a expressão inquieta de Anya, e pergunta se ela está bem. Anya, com um ar sombrio, pede licença em silêncio e volta para seu quarto. Ariete tenta descobrir mais sobre essa garota Laura. As outras garotas fofocam, dizendo que ela é uma aristocrata e que o encontro secreto vai acontecer na torre. Ela olha pela janela, sem saber se deve ir confirmar se Laura é a verdadeira Daesa. Será que ela deveria deixar que descobrissem que ela é uma bruxa? No quarto da Laura, ela usa uma fragrância que a Daesa usa. Ela sempre admirou o imperador de longe, e agora é a sua chance de se tornar a imperatriz. Com a fragrância, ela tem certeza de que vai conquistar o coração dele. Ela caminha até a torre e, para sua surpresa, encontra a porta aberta. Ela entra, se perguntando onde Sua Majestade está. Então, a porta se fecha com força. Nos corredores, Arati anda de um lado para o outro, nervosa, sem saber se deve ir até a torre. De repente, Anya aparece e pergunta se Arati está bem. Arati se vira para Anya, se notando seu rosto vermelho e seu comportamento estranho. É triste ver o rosto de Anya tão abatido. De repente, Anya cai no choro, assustando Arati. Ela explica que está preocupada com a Laura e o imperador, supondo que a Laura esteja se divertindo. Como nunca, eu estou bem desconfiada da Anya. 3 dias depois, já parece que a Laura foi confirmada como a imperatriz. Enquanto Arati come, ela acha estranho que a mesa de jantar esteja quase vazia. Uma garota explica que todos estão esperando a Laura e Sua Majestade saírem da torre. De repente, Kate entra correndo, desesperada, com uma notícia terrível: Laura está morta. Todos cercam o corpo sem vida de Laura. Eles trocam sussurros sobre a garota que está chorando. Ela é a participante que encontrou a Laura. Morris ordena que os guardas movam o corpo dela. Se ela fosse a verdadeira Daesa, ela teria arrombado a porta ou descido voando, já que a Daesa é tanto uma bruxa quanto uma heroína de guerra. Eles inspecionam o corpo dela e notam os hematomas ao redor de seu pescoço. Parece que ela morreu pouco depois de ser trancada, embora nenhuma arma tenha sido encontrada. Ele informa Sua Majestade que ela foi estrangulada por trás e não mostrou sinais de luta, o que significa que o culpado era alguém que ela conhecia. O imperador sente pena de Laura. Ela tinha o maior potencial para ser a verdadeira Daesa. Ainda assim, ele se pergunta por que alguém mataria a participante com o maior potencial de ser a verdadeira Daesa. Morris conclui: o culpado tinha certeza de que a Laura não era a verdadeira Daesa. Com 108 pessoas de origens diferentes, ele acrescenta que não seria surpreendente se um criminoso estivesse escondido entre elas, diz ele com um sorriso de canto. Morris propõe uma ideia para identificar a imperatriz.
deixar as participantes competirem sem nenhuma restrição. Sua sugestão deixa o imperador confuso. Competir. Morris explica, permitir que as participantes caçem e matem umas às outras sem restrições. Ele afirma que a última sobrevivente seria, sem dúvida, a verdadeira Deza, uma verdadeira heroína de guerra. O imperador acha a ideia dele brilhante e a aprova porque eu tenho um mau pressentimento sobre esse tal de Morris em seu quarto. Arate se pergunta quem é o assassino. De repente alguém bate na porta. É a Anya, dizendo que os cavaleiros estão reunindo as participantes e que elas deveriam ir juntas. A angústia e a ansiedade tomam conta do salão. O que eles querem discutir? Uma garota com deficiência chama brevemente a atenção de Arate e Anya, mas, de repente, Morris chama a atenção de todos. Ele esclarece que o imperador nunca convocou Laura para a torre, e lamentavelmente revela que a culpada é uma delas. Ele anuncia uma nova abordagem para escolher a imperatriz, já que Daeza era uma heroína de guerra. As participantes devem matar umas às outras sem restrições. Dentro do palácio, seu anúncio deixa todas em choque. Eles enlouqueceram. Ele acrescenta que elas terão que continuar lutando até que o imperador encontre a imperatriz. Mas se alguém souber quem ela é encorajado a entregá-la e poupar inúmeras vidas. Mas se não tiverem certeza, elas podem desistir da aposta, e esse método deixa Arete furiosa. Sem dúvida, o imperador aprovou, sabendo que não precisaria se preocupar com a sobrevivência da verdadeira Daeza. Por ser uma grande bruxa, Arete sabe que ela vai sobreviver, mas como ela vai encontrar a Daeza e mantê-la escondida do imperador, algumas garotas se opõem à ideia, recusando-se a matar e decidindo desistir da aposta, enquanto outras consideram a ideia seriamente. Se ninguém participar, o novo método pode ser evitado. Mas será que isso é possível? Afinal, uma delas já matou a Laura. Espera, quem é essa garota de vestido vermelho e rabo de cavalo que a Mona está mostrando? Será que é a Daeza? Arete e Anya passeiam pelo palácio compartilhando suas preocupações sobre a nova regra da aposta. Irritada, Arete se pergunta se o imperador realmente pensa daquele jeito, mas Anya o defende na mesma hora. Ela diz que é Morris quem enche a cabeça dele com ideias perversas e desagradáveis. Apesar de ser um método eficaz, é decepcionante que o imperador o tenha aprovado. Anya segura a mão de Arete, assegurando que seu irmão irá protegê-las. Mas Arete não precisa de ajuda ao ver Anya tremendo de medo. Ela jura que também vai protegê-la. Ao fundo, Chestnut se preocupa. Tornar-se a imperatriz é sua única saída. A prisão e os credores a aguardam. Ela bola uma estratégia, precisa ficar longe do caminho da Daeza e se livrar de qualquer uma que chame a atenção do imperador. Para aumentar suas chances de se tornar a imperatriz, só para garantir, Arete lança um feitiço de proteção em sua porta e vai até o quarto de Anya para fazer o mesmo, mas, para sua surpresa, há um guarda na porta de Anya. Cal devia estar preocupado com ela. Ela sai para caminhar torcendo para que Anya não seja a Daeza e reflete sobre a gentileza da amiga e a vontade de protegê-la. É assim que é a amizade. Enquanto caminha, ela percebe que alguém a está seguindo. Ela se abaixa, fingindo admirar as flores em voz alta, e pega algumas pedras. Ela se vira, pronta para atirar as pedras, mas, para sua surpresa, é Carl segurando seu braço. Ele segura firme o braço dela, impedindo-a de atirar a pedra, ou melhor, as pedras. Ela se debate para se soltar, chamando de covarde por atacá-la por trás. Ele a solta e diz que não ataca pessoas desarmadas. Ela pergunta por que ele a estava seguindo, e ele explica que Anya pediu que ele a protegesse. A expressão de Arete se suaviza, comovida com a gentileza de Anya. Ela continua sua caminhada, mas ele a segue em segredo. Arete para, sabendo que ele está logo atrás. Irritada, ela diz a ele pela última vez que consegue se proteger sozinha, chamando de humano irritante. No dia seguinte, todos estão com os nervos à flor da pele. O menor dos ruídos as assusta. A tensão no ar é quase palpável. Arete tenta fingir que está com medo para não se destacar. Na mesa de jantar, ela comenta que Cal a protegeu e Anya a tranquiliza, dizendo que ele é um excelente espadachim. De repente, um mau pressentimento a invade. Alguém entrou em seu quarto? Ela corre para seu quarto, certa de que não é a Daeza,
pois o feitiço de proteção não foi quebrado. Ela entra no quarto e exige que o invasor se mostre. Então Chestnut avança para cima dela com uma faca, mas Arit, frustrada, a nocauteia. Ela tranca Chestnut e volta para junto de Anya, explicando que precisou ir ao banheiro. Ela sugere pedir a Cal que envie mais guardas, mas Anya fica preocupada. As outras participantes podem ter uma ideia errada. À noite, Arit lança um feitiço de invisibilidade em Chestnut, tornando-a visível apenas para si mesma. Ela a arrasta para o jardim, mas duas garotas a veem e se oferecem para acompanhá-la em sua caminhada. Arit recusa educadamente, explicando que só precisava de ar fresco. Arit finalmente consegue arrastar Chestnut até a floresta. Certa de que ela voltaria ao palácio sozinha no dia seguinte, Arit acorda com o som de uma agitação. Ela sai do seu quarto e encontra as duas garotas da noite anterior. Perguntando se ela viu alguém suspeito na noite passada, Carl informa a Arit que Chestnut foi encontrada morta. Meu Deus, o que Arit não acredita? Ela não bateu nela com tanta força. Ela pergunta como Chestnut morreu, mas Carl se vira para ela com uma expressão vazia. Então, elas lhe dizem que ela foi esfaqueada. Carl começa a suspeitar de Arit e pergunta ao outro guarda se ele notou algo de incomum nela, mas ele não notou. Ela não estava focada no incidente, mas em como exatamente Chestnut morreu. No jardim, Arit considera usar um feitiço de rastreamento para encontrar a assassina de Chestnut. Mas e se Daisy notar os vestígios de magia? De repente, o imperador sai de um arbusto. Ele pergunta se ela está com medo, já que duas pessoas já morreram. Ela responde dizendo que ele incentiva uma aposta, mesmo sabendo o quão aterrorizante ela é. Ele acha a resposta dela irônica se ela for a verdadeira Daesa, diz ele. Quanto maior o risco, maior a recompensa, o que a deixa confusa. Ou ele acrescenta que a existência dele é a melhor escolha, deixando-a com uma expressão de nojo. Ele lhe diz que a segunda melhor escolha é se tornar a imperatriz, mas ela não vê qual é a graça nisso quando outras pessoas estão em perigo. Por causa disso, ele percebe que ela é Arit, a garota cuja pergunta o pegou de surpresa. Ela comenta sobre sua lógica agressiva, mas ele na verdade acha fofo. Ela esclarece que ele não deve confundi-la com a verdadeira Deza, porque não é por isso que ela está aqui. Com base na declaração dela, ele se inclina para mais perto. Ele conclui que ela é a verdadeira Deza. Ela cora e o empurra para longe, negando firmemente sua alegação, e então percebe que não deveria ter negado. Ela está aqui para sabotar a aposta. Ela se levanta, mas antes de sair, ele a aconselha a se esforçar mais e se recompor. Ela diz a ele que, se estivesse realmente agindo como a Deza, ela ficaria parada e ele viria até ela. Ela o lembra novamente que foi ele quem seduziu a Deza. De repente ele agarra sua cintura e se inclina, dando um exemplo. Uma garota saindo dos arbustos chama a atenção deles. Arit o empurra e vai embora. De volta ao palácio, ela se preocupa. Nada parece estar dando certo. Em um quarto do palácio, Anya e Arit compartilham suas experiências tensas, notando como todas estão sendo cautelosas. De repente, uma garota bate com a mão no chão, perguntando se é realmente assim que as coisas vão ser. Eu também seria cautelosa se participasse de uma aposta brutal. Ela quer que todas percebam que a assassina não deveria assustar 107 delas. Não deveriam ser 105, já que duas já morreram. Anya se manifesta em apoio a Kate, dizendo que elas precisam parar antes que acabem matando umas às outras. Arit para, chocada ao ver Anya se manifestar. Anya nunca quis se destacar. Algumas garotas concordam lentamente e, juntas, decidem encontrar a assassina elas mesmas. Todas as garotas se reúnem em uma sala, se revezando para revelar seus álibis. Quando Chestnut foi morta, é a vez de Arit. Ela revela que saiu para caminhar antes de Chestnut morrer. Como esperado, as garotas ficam desconfiadas dela. Elas a interrogam, mas Tinsel e Claire, as garotas que se ofereceram para caminhar com ela naquela noite, falam em sua defesa. Chestnut foi esfaqueada. Uma faca pode ser escondida, mas sangue não. E Arit voltou limpa. Enquanto discutem sobre a arma, alguém se sente tensa e inquieta. As garotas continuam revelando seus álibis. Mas, como esperado, a assassina não está confessando, o que as faz pensar se a assassina está mesmo entre elas. De repente, elas se lembram da regata.
Ela não sai do quarto dela no primeiro andar desde então. Algumas garotas vão para o quarto da regata, enquanto outras continuam sentadas. Arit fica Baes-Mishinuin, não querendo chamar a atenção. Mas, atrás da porta, Cal escuta a conversa. Ele anda pelo jardim, ainda incomodado com a resposta de Arat sobre a morte de Chestnut. Ele está tão perdido em pensamentos que não percebe Morris o chamando sem parar. Da fonte onde está lendo, Cal percebe e pede desculpas rapidamente. Morris pergunta no que ele está pensando e ele admite que a morte da participante ainda o incomoda. Morris fica confuso porque Cal está investigando, sendo que o imperador permitiu as mortes. Ele se aproxima mais de Cal, avisando-o para não interferir na briga das participantes, já que o imperador aprova, ele vai prender a assassina, que, legalmente, não fez nada de errado. Antes de sair, Morris ordena que Cal entregue os livros em seu escritório. Cal fica tenso. Devo desistir, eu realmente tenho um mau pressentimento sobre esse Morris. Anya conta para Arat que Regata está trancada em seu quarto e que as outras garotas estão de vigia, deixando Anya triste. De repente, Cal chama a atenção dela, dizendo que tem algo importante para discutir. Arat hesita em se afastar da conversa dos irmãos, mas ela acaba ouvindo Cal dizer a Anya que se as coisas ficarem perigosas, ela deveria simplesmente matá-lo. Anya parece confusa. Ele a informa que Morris está encerrando a investigação sobre a morte de Chestnut e que logo todos estarão se matando. Ele a aconselha a sobreviver, mesmo que isso signifique matar os outros. O conselho dele chama a atenção de Arat. Absurdo dizer para a própria irmã se tornar uma assassina. Cal olha de relance para Arat, dizendo que não há escolha. E pergunta se para ela é diferente. Não é. A tensão enche o ar enquanto eles começam a discutir, mas Anya impede os dois. De repente, um grito alto vem do palácio. Eles correm para o quarto de Regata, onde todos se reúnem. Regata está morta, com a garganta cortada. Meu Deus, quem pode tê-la matado? Cal as acalma enquanto o horror se espalha, aterrorizadas. Anya e Arat se perguntam se ela tirou a própria vida. Vindo de trás, o caos irrompe. Elas brigam umas com as outras e arrastam Cal para o meio. Em pânico, Anya tenta ajudar Cal, mas é rapidamente puxada para a confusão. Momentos depois, enquanto Arat cuida de um hematoma de Anya, Anya diz que ela é forte por tê-las tirado da briga. Arat provoca Cal, um cavaleiro sendo arrastado para uma briga, como se ele fosse lutar com mulheres. Vendo o hematoma e os arranhões de Anya, ela decide ir à enfermaria para pegar uma pomada para Anya, excluindo Cal. Assim que ela sai, Cal pergunta por que Anya tem que ser amiga dela. Ele a aconselha a ter cuidado perto de Arat, porque ele suspeita dela. Na enfermaria ela pede uma pomada, mas para sua decepção, o estoque acabou. A enfermeira sugere que Arat vá para a enfermaria do Palácio Central, para pegar a pomada. Ela lhe entrega um papel, dizendo para ela falar o nome da enfermeira e chama isso de um favor. Sair um pouco não vai fazer mal. Ela pode finalmente sair. Enquanto Arat caminha para a enfermaria, ela se perde em seus pensamentos. Cal disse que a briga começou entre aquelas que eram contra trancar Regata e aquelas que a trancaram. Ninguém vai confessar. Algumas atacarão agressivamente, enquanto as sobreviventes se espalham mais. Ela avista um rosto familiar, o imperador. Ele pergunta onde ela vai, e Arat responde que está indo para a enfermaria pegar pomadas. Ele verifica a mão dela, mostrando preocupação. Que irônico, vindo do homem que começou essa aposta brutal. Ele se oferece para acompanhá-la, mas ela recusa. Então ele rapidamente percebe que ela é Arit e pede uma confirmação. Como ele sabe, ele estende a mão, oferecendo-se para levá-la à enfermaria, mas Arit dá um toque nele, fazendo rir histericamente enquanto caminham pelos corredores. Arit pergunta se ele sabe sobre a morte da terceira participante e compartilha sua suspeita de que foi suicídio. Ele franze a testa, lembrando do momento em que implorou para Daeza não continuar com a aposta, mas Daeza queria saber de uma coisa. Ele admite que não está gostando da aposta. Arit sugere que ele desista. Afinal, Daeza não precisa se tornar humana.
Ela cumpriu seus deveres como imperatriz. Ele argumenta dizendo que ela fez um voto como bruxa e a aposta já começou. Como ele poderia desistir, Arit oferece uma solução. Se Daeza se revelar, ela não se tornará humana, mas ele não terminará com a imperatriz errada. De qualquer forma, é uma perda para Daeza, ou ela abre mão da imortalidade e do poder, ou perde seu imperador. A expressão dele endurece ao ouvir a solução dela e adia a caminhada deles. Será que ela disse algo errado? Sabe, ela até que tem razão. Momentos depois, ela chega à enfermaria e pega as pomadas. Ela volta para Anya e as entrega. Ao lado, Cal fica emburrado, pensando que ela não pegou nenhuma para ele. Arit entrega uma pomada para Cal, mas ele não agradece e a guarda no bolso. De repente, uma sensação inquietante a invade. Alguém entrou em seu quarto? Ela pede licença e corre para o quarto. Ao puxar os lençóis, fica surpresa. Colocaram uma víbora negra em sua cama, mas a cobra rasteja ao seu redor, de forma afetuosa. Cobras são leais às bruxas. Uma única picada poderia facilmente envenenar um humano. Em um acesso de raiva, ela lança um feitiço para revelar o culpado, jurando vingança. Para sua surpresa, o feitiço revela um guarda real conhecido. Ela para e então percebe. É um dos guardas que investigava a morte de Chestnut com Kaush. Por que ele a atacaria? Ela pensa por um momento e conclui que há alguém por trás disso. E essa pessoa está morta para ela. Arit persegue os guardas de todos os ângulos. Eles percebem, mas não parecem se importar. As outras garotas também notam, pensando que Arit está tentando a sorte com os guardas, em vez do imperador. Cal caminha com os guardas pelo jardim, perguntando sobre o interesse repentino das participantes neles. De repente, um grito ecoa dos arbustos. Cal reconhece Arit imediatamente. Ela corre em direção ao guarda, exigindo um momento com ele. O guarda cora, pensando que ela está interessada nele. Cal o encara e lhe dá 10 minutos com Arit. Ela agradece e eles vão para um lugar privado. Arit o joga contra a parede e saca uma faca, deixando-o confuso. Ela aproxima a faca do pescoço dele, ameaçando-o e pergunta: o que ele ganha tentando matar uma participante? Ele percebe na hora que é Arit. Com medo, ele confessa que Morris o ordenou, dizendo que tinha algo para testar, mas não é ele quem planejou essa aposta de sobrevivência brutal. Ela o questiona sobre o teste, mas ele não sabe de nada. Ela o solta e poupa sua vida. O tempo todo, o culpado era o chanceler. Viu, eu sabia que tinha algo de errado com o Morris. Momentos depois, Arit toma chá com Anya, revelando que Morris ordenou sua morte. Anya diz que ele é uma pessoa horrível, apesar de ter ajudado a construir o país. Arit pergunta como pode encontrar Morris e planeja sua vingança. Mas Anya, lamentando, diz que é difícil encontrá-lo. Dizem que a vingança nunca leva a nada de bom. Mas para as bruxas, uma vingança foda é uma virtude. Arit vai para a enfermaria. Agindo de forma fofa com a médica, ela pergunta se há alguma tarefa que ela queira que ela faça, insinuando que quer sair do Palácio Oeste. Para sua decepção, a médica não cede. Que mesquinha. Enquanto caminha, ela se lembra do que Anya disse sobre Morris. Morris é conhecido por seu intelecto e estratégias extraordinárias, mas também possui uma esgrima excelente que o levou à vitória na Guerra da Fundação. Anya se recusa a acreditar nela. Ela não pode deixar aquele desgraçado se safar. Ela vai furiosa para os jardins e encontra duas garotas cochichando sobre ela. O ambiente tenso faz com que andar pareça suspeito. Ela tenta escalar um muro para encontrar Morris, mas é parada por um guarda. Ela explica que está esperando por um guarda, que tem algo para lhe entregar, mas ele não acredita nela. Ela usa o nome de Carl esperando que ele acredite nela, já que ela conhece o capitão. Ele não tem escolha a não ser chamá-lo, embora ela se ofereça para encontrar o guarda em vez disso. Arit se depara com guardas bloqueando seu caminho. Ela avista o guarda e exige saber onde Morris está. Ele está no Palácio Central. Ela o agarra e exige um encontro com Morris. Seus olhos se afiaram, ameaçando matá-lo sem sentir culpa. No escritório de Morris, o guarda relata freneticamente que Arit é, muito provavelmente, a imperatriz. Aqueles que testemunharam a bruxa Daia sentiram medo de sua intenção assassina.
Ele acrescenta que Arit disse exatamente as mesmas palavras que Daya ou ameaçá-lo. Morris dá um sorriso de canto. Matar Chestnut valeu a pena. Ele sabia que seu alvo era Arit, mas Arit conseguiu se livrar dela com sucesso, sem deixar rastros. Então, ele consentiu em encontrá-la. Será que o imperador sabe o que ele anda fazendo? Ele a encontra em um longo corredor. Ela está devolvendo o que ele lhe deu. Ela saca a cobra e ela o ataca. Mas de repente uma marca mágica aparece. Morris tem a marca da bruxa, um símbolo dado por uma bruxa que desvia ataques físicos. Ela não pode atacá-lo. É uma tradição não enfrentar alguém com a marca de outra bruxa. Ela o deixa ir, dizendo a ele para ser grato pela marca da bruxa. De todas as pessoas, por que Daya deu a marca para ele? Se Daya lhe deu essa marca, eles devem ser muito próximos. Antes de sair, ela o ameaça, mas ele apenas ri, histericamente. De repente, Carl arromba as portas, ofegante, e se coloca na frente de Arit. Carl diz a Morris que a aposta é entre os participantes e o imperador, e que ele não deveria se envolver. Carl pega a mão de Arit e os dois saem, deixando Morris se perguntando por que ele de repente se tornou o vilão. Carl solta a mão dela. Desculpando-se por seu comportamento rude, ele explica que Anya disse que Morris está atrás dela, então ele foi procurá-la. Ela percebe que ele está encharcado de suor. Será que ele andou correndo por aí só para encontrá-la? Tocada pela gentileza, ela pergunta a Carl se ele gosta dela. Pegando-o de surpresa, ele explica que Morris é um fanático por guerra. Ele não permitirá que ele use os participantes para satisfazer seus desejos cruéis. Antes de ir, ele aconselha Arit a evitá-lo e a ficar com os outros participantes. Espere. Ele está realmente preocupado com ela. Ela pula em Carl, provocando-o por se preocupar, quando está sempre procurando briga com ela. Ele cora. Seu rosto fica vermelho como um tomate. Ele a afasta, dizendo que Arit é a primeira amiga de Anya numa família nobre com um título vazio. Alguém tão inocente e gentil como Anya nunca teve amigos, então ela realmente se importa com Arit. Antes de ir, ele pede para ela não preocupar Anya e a avisa para não magoá-la. Ela o vê partir, pensando no quão inocente e bondosa Anya é. Parece que ele não entende de verdade a irmã. Ela se afasta, sem saber que Morris a observa. Na sala de Morris, o guarda pergunta se ele vai dizer ao imperador que Arit é a imperatriz. Ele pode perder a aposta. Morris responde que Arit é muito provavelmente a verdadeira deusa, mas ainda não é certeza. Arit não é necessariamente a imperatriz, e é isso que torna as coisas interessantes. É o banquete de São Legon, um dia para honrar a graça do deus criador Legon e saborear uma sopa de cenoura e repolho. No entanto, no mundo das bruxas elas realizam danças rituais para absorver o poder da terra. Anya encontra o salão vazio. De repente, Clarice pergunta a Arit se ela tomou café da manhã. Ela responde que segue uma religião diferente, assim como Clarice, que não gosta de sopa de legumes. Ambas seguem uma religião diferente e não gostam de sopa de legumes. Será que ela também é uma bruxa? Elas vão para o salão de jantar, esperando encontrar as outras participantes, mas, para sua surpresa, as garotas estão no chão passando mal. Arit entra em pânico, correndo para ajudar uma participante e ordenando que Clarice busque o médico. Onde está Anya? Ela a localiza pelos brincos que usa e a abraça momentos depois. O médico chega e examina a sopa. Foi envenenada. Amélia pergunta o que vai acontecer agora. O médico começa a explicar a condição das garotas, mas não era isso que Amélia queria dizer. Com um sorriso no rosto, ela esclarece: aquelas que morrerem por envenenamento serão desqualificadas. O médico não tem certeza e corre até Morris para pedir um antídoto. Morris fica chocado ao saber da sopa envenenada. Encontrar o culpado não será fácil, já que o salão de jantar é aberto a todos. Sem ter as habilidades necessárias, o médico pede que Morris faça o antídoto. Ele se vira para ela, dizendo que ela é esperta, mas sem modos. À noite, Anya acorda e encontra Arit dormindo ao lado de sua cama. Ela a acorda e Arit pergunta freneticamente se ela está bem. Sem hesitar, Arit a abraça e Anya retribui o abraço. 200 anos atrás, um grupo de bruxas, incluindo Arit, encontrou uma garota morta de frio. Pena era o máximo de sentimento que elas tinham por mortais. De volta ao quarto de Anya,
Ela pede desculpas por abraçá-la com muita força e a solta. Anya comenta sobre a aparência abatida de Arit. Ela usou muita mana para lançar um feitiço de cura nela. Se não a tivesse curado, Anya teria morrido. Ela explica que está apenas exausta, então pergunta se Anya se lembra de algo sobre o incidente, mas ela não se recorda. Quem teria coragem de fazer algo assim? No dia seguinte, as garotas acusam Anya de envenená-las. Ela parece estar muito melhor que as outras. Arit a defende, mas isso só levanta mais suspeitas de que Anya tomou um antídoto de antemão. A culpa recai sobre Arit. De repente, Cal interrompe a confusão e ordena que todas voltem para seus quartos para se acalmarem. Fora do palácio, Arit mergulha em pensamentos. Ela só queria salvar Anya, mas acabou fazendo com que ela fosse acusada. Cal se aproxima, dizendo que Anya está descansando. Ele conforta Arit, dizendo para ela não se deixar abalar pela negatividade. Ele tem razão, a culpa é do criminoso. Ela se anima e jura que eles devem encontrar o culpado. Mas Cal a lembra que eles não poderão puni-lo legalmente. Com determinação, ela jura limpar o nome de Anya. A preocupação dela faz Cal corar. Momentos depois, Cal e Arit interrogam o chefe enquanto ela usa um chapéu de detetive. Eles suspeitam que a chefe está favorecendo a Kate, já que ela se dá bem com todo mundo, mas a chefe nega. Em seguida, eles desconfiam da comida, mas a chefe explica, nervosa, que a equipe da cozinha prova tudo antes de servir. Eles andam pelos corredores, suspeitando que o veneno foi colocado em cada prato. Cal diz que desconfia que a chefe está escondendo alguma coisa. Arat concorda. Se ela não estivesse preocupada com a Deza descobrindo sua magia, ela teria usado sua magia para pegar o culpado. Ela faz uma pausa e então percebe. A Deza provavelmente não tomou a sopa por causa do ritual da bruxa. Essa é a sua chance de encontrá-la, e se a Clarice for a Deza, menos participantes significa mais pistas para encontrar a Daeza. O imperador provavelmente está pensando a mesma coisa. Ela se pergunta se ele sabe o que está acontecendo, e se ele pensa em cancelar a aposta. Cal diz que ela tem algo fascinante. Será que ele a acha especial? Ele dá uma risadinha e explica que a maioria das pessoas entraria em pânico numa situação como essa. Será que bateu nele um sentimento de companheirismo? Ela agarra o braço dele e pergunta se ele gosta dela. O imperador encara o nada em seu escritório, até que Morris entra, perguntando se ele ainda está em dúvida sobre a aposta. Ele tenta animá-lo, despertando sua curiosidade com alguns boatos. O primeiro boato diz que Anya é a culpada pelo envenenamento, mas os dois sabem que não é ela. Morris fala como se soubesse quem é o verdadeiro culpado. O segundo boato diz que Cal está saindo com uma das participantes. O que desperta o interesse do imperador é aquele cara intragável saindo com uma participante. Ele tem certeza que a garota com quem ele está saindo não é a verdadeira Daeza, mas se pergunta com quem ele está. Morris diz que é a Arat, deixando o imperador perplexo. Arat e Carol estão sentados na escadaria do jardim. Sentindo-se perdido, ele se vira para ela e diz que sabe que ela não é a imperatriz. O que o leva a dizer isso, ver o vestido caríssimo em que ela está sentada todo amassado. No entanto, se ela é a Deza ou não, isso não importa agora. Ela olha para ele, lembrando da resposta dele quando ela perguntou se ele gostava dela. Da primeira vez, ele ficou chocado. Na segunda vez, ele desconversou. Será que ele gosta mesmo dela? Não, ela só está criando coisas na cabeça. Outra pessoa morreu por causa do veneno, deixando o clima, que já era tenso, ainda mais pesado. De repente, o imperador aparece no jardim com uma expressão séria. Cal e Arat se aproximam dele. Por que ele está tão sério? O imperador fica surpreso ao ver Arat. Ele percebe que ela e Cal estão mais próximos depois de tantas discussões. Arat concorda com o imperador, o que faz Cal corar, com os lábios trêmulos. Mas aí, a expressão do imperador muda. O imperador é tão difícil de decifrar. Ele sabe da investigação deles sobre o envenenamento. O que a Arat pode dizer? Ela tem um forte senso de justiça. Se ela não estiver ocupada, ele a convida para uma caminhada, estendendo a mão. Mas ela está, e todos assumem que ela está ocupada com Cal. Ela entende a situação e concorda em ir com ele. Ele estende a mão, e ela se pergunta por que ele quer um toca aqui. Antes que ela possa bater na mão dele,
Ele a segura e explica. Ele está pedindo para segurar a mão dela. Ele segura sua mão com firmeza e a leva para passear pelo jardim. Ela pode segurar a mão do marido da Daesa desse jeito. Ele comenta que ela está estranhamente quieta, já que normalmente ela fala coisas esquisitas, mas ela explica que está apenas sendo cautelosa com o que acontece ao redor. Ela faz uma pausa. Há algo que ela quer perguntar a dele. Já faz um tempo que ela o questiona porque ele não está investigando o caso de envenenamento e revela que a Anya não é a culpada. Apesar do que as pessoas pensam, ele suspira e diz que é para manter as coisas justas. 7 pessoas já morreram sem investigação, então começar agora seria injusto. Ele se pergunta por que ela está pedindo uma investigação em vez de tratar as participantes. Será que ela fez besteira de novo? Ela já tratou a Anya e quer limpar o nome dela. Por que ele está surpreso na sala de Morris? Ele interroga Seiko, a culpada pelo envenenamento. Tremendo de medo, ela explica que precisa competir, mas exclui atacar a verdadeira Daesa, já que ela não seria afetada pelo veneno. Morris dá um sorrisinho, apontando a inteligência dela. Ele se levanta, aconselhando-a a usar sua inteligência do jeito certo, o que a deixa confusa. Jeito certo? Ele conta que Daesa já foi envenenada uma vez e ficou inconsciente por um mês. Ele realmente acha que alguém tão esperta quanto ela não sabia disso? Seiko deveria saber que Daesa também seria afetada. Ela treme de medo. Se descobrirem que seu alvo é a Daesa, ela pode ser acusada de traição, por tentar matar um membro da família real. Ela cai no choro, mas Morris a conforta, oferecendo ajuda para tornar seu show mais divertido. O GH, porque ele está ajudando ela. A luz do sol entra no quarto de Arit. Ela continua na cama, lembrando de sua conversa com Cal sobre como as investigações não são justas para as outras participantes. Cal diz que investigar as mortes seria hipocrisia. O imperador aprovou isso desde o início. Se eles revelassem o culpado publicamente, ninguém mais participaria da aposta. É por isso que estão fazendo vista grossa. Ela se preocupa com a reputação de Anya e pergunta a Cal o que Daesa acharia da aposta. Se ela não fosse gostar, então fazer essa aposta parece contraditório. Arit se pergunta por que Daesa faria essa aposta. Carol pergunta a Arit se ela sabe por que alguém testaria a pessoa que ama desse jeito, mas Arit não faz a menor ideia. De volta à sua cama, seu estômago começa a roncar, forçando-a a se levantar. No refeitório, ela olha para o pudim, mas ouve a conversa de 5 pessoas desistindo da aposta. Uma escolha sábia. Enquanto come, as garotas se reúnem perto de uma parede, lendo um aviso oficial. Eles estão distribuindo os antídotos. Todas se reúnem em uma sala onde Morris as espera. Ele anuncia que há poucos antídotos devido à produção apressada e que pensaram cuidadosamente em quem deveria recebê-los. Ele acrescenta que os antídotos serão distribuídos aleatoriamente, com uma nova regra. Uma regra? Os guardas ordenam que elas formem filas e entregam os antídotos para a primeira, terceira e última fileiras. Uma garota tenta beber na mesma hora, mas o guarda a impede. Morris explica melhor: as pessoas que receberem o antídoto não podem usá-lo em si mesmas. Isso deixa todas chocadas e horrorizadas. Ele as lembra que quebrar as regras levará à desclassificação. Que tipo de regra é essa? Arit sai de mãos abanando antes que uma briga comece. Ao sair, ela vê 2 garotas não envenenadas saindo com um antídoto. Nossa, eles são tão cruéis com as participantes. Enquanto Cal treina, um guarda o informa sobre o plano perverso do antídoto. Cal pergunta ao guarda sobre o suspeito do envenenamento, avisando o Babelebat para não baixarem a guarda. A aposta vai ficar ainda mais intensa. De longe, ele vê Arit acenando com entusiasmo. Ele acena de volta, preocupado que ela seja o próximo alvo, mas ela fica olhando para ele com um olhar vazio, fazendo com que ele se aproxime. Ele pergunta por que ela o chamou, mas ela estava apenas acenando. Ele suspira e pergunta se ela tem um antídoto. Ela não tinha. Ele suspira de alívio, feliz por ela não ser o próximo alvo. Arit percebe a preocupação dele e o provoca, perguntando se ele gosta dela. De onde ela tira essa confiança? Irritado, ele diz a ela em um tom sério, para procurá-lo se algo acontecer, mas Arit continua a provocar. Sem levá-lo a sério, ela comenta sobre como os humanos são estranhos.
No palácio, Shan é confrontada por 3 garotas exigindo o antídoto. Ela está encurralada, ela se vira e corre. As garotas logo começam a discutir enquanto Arit anda pelos corredores. Todos estão desesperadamente obcecados pelo antídoto. No salão, as garotas cercam Amélia. Dalin está de joelhos, implorando desesperadamente a Amélia pelo antídoto. Amélia sorri e diz que ela deve latir como um cachorro primeiro. Ela precisa mesmo ir tão longe. De repente, uma mulher na multidão late alto, esperando que Amélia lhe dê o antídoto. Amélia se vira para ela e ri histericamente, recusando-se a entregá-lo. Ela diz que o antídoto é para Naka. Seiko diz a Amélia para lhes dar o antídoto, dizendo que elas parecem dignas de pena, mas Amélia se recusa, sabendo que Seiko não é melhor do que ela. Arit olha para Seiko, mas ela a xinga, deixando-a atordoada. Seiko e Amélia continuam a discutir, mas Arit vai embora, recusando-se a perder tempo. Enquanto ela sai, Amélia a encara. Eu só notei agora, os olhos de Amélia são roxos em vez de azuis. Nos últimos 3 dias, várias participantes morreram por causa do veneno, ou do antídoto, enquanto algumas desistiram voluntariamente, restando 77 participantes. O imperador se lembra de um momento que teve com Daesa, recordando de suas mãos frias e desumanas, que de alguma forma o tornaram amável aos olhos de Daesa. Ele sabe que precisa encerrar a aposta. Ele tem 5 anos para encontrá-la. Será que a verdadeira Daesa está entre as participantes? Ele olha pela janela e avista uma participante sentada na grade da varanda do jardim. É Arit. Arit está perdida em pensamentos. Frascos quebrados estão espalhados pelo palácio. Não fizeram antídotos suficientes para salvá-las. Mais pessoas morrerão do que a quantidade de frascos quebrados. Ela se pergunta: Daesa realmente quer ficar? Mesmo que isso signifique desistir de sua imortalidade e poderes, ela começa a sentir falta de Anya. Uma voz a assusta: é o imperador. Ela o cumprimenta formalmente, mas ele sabe que ela é Arit. Ela pergunta como ele a reconheceu. Apesar de seu cumprimento diferente, ele diz que há algo único nela, que a faz se destacar. Ele estende a mão, convidando-a para um passeio. Ele quer mimá-la com coisas boas, mas se preocupa que as outras participantes possam atacá-la. Ela não se importa. Afinal, ela é forte. Assim como Daesa, ela hesita por um momento, sentindo-se desconfortável por estar de mãos dadas com o homem de Daesa. Ele se vira para ela e compartilha um segredo. Ele fala sobre as diferentes formas de amor, como sacrificar tudo pela pessoa que você ama. Mas isso não a interessa. De repente, ele a puxa para mais perto, dizendo que deixar alguém ir embora não é amor. 2 pessoas devem se agarrar uma à outra, mesmo que isso lhes cause dor. Ele se afasta com um sorriso e a convida para continuarem a caminhada. No escritório de Morris, ele ordena a um guarda que coloque um aviso oficial. Eles devem passar para a próxima etapa. Arit se afasta, perguntando se o que o imperador disse é realmente amor. Ela se lembra de quantas bruxas se apaixonaram por humanos apenas para voltar com o coração partido. É por isso que muitos estavam preocupados com Daesa. O amor é realmente se entregar tolamente a outra pessoa. No final, não foi o amor que decepcionou as bruxas. Foram os humanos que as usaram. Mas o amor do imperador parece perturbador. Ela vê um aviso oficial na parede, convocando os participantes para se reunirem. Quando chega, ela vê Morris de pé diante da multidão. Ele anuncia sua decepção por o antídoto estar sendo usado como chantagem e estala os dedos. E guardas entram carregando os antídotos. Os participantes ficam radiantes. Eles acham que vão receber alguns, mas Morris anuncia que eles vão pegar de volta os antídotos que os participantes já têm, deixando todos desanimados. Ele dá um sorriso de canto enquanto os guardas espatifam os antídotos no chão. Ele enlouqueceu. Por que a Daya colocaria a marca da bruxa num homem tão cruel como ele? Ele fixa o olhar em alguém na multidão. Ela segue o olhar dele até uma garota, com uma expressão inquieta. Momentos depois, as garotas trocam sussurros sobre a morte de Calisto. Restam 75 participantes. O assunto rapidamente muda para Anya, que está recebendo tratamento especial do imperador. Eles suspeitavam que Anya era a Daesa, mas se ela fosse a Daesa, conseguiria sobreviver a todos esses desafios mortais. Em vez disso,
eles concluem que ela é uma nobre de fora do palácio. Arik chama a atenção de Carl. Enquanto ele conversa com o guarda, ela joga uma pedrinha nele, mas, bem na hora, ele abre a boca e a pedra cai direitinho lá dentro. Eles são tão fofos e engraçados. O guarda faz a manobra de Heimlich, salvando de engasgar. Ela pede desculpas e pergunta rapidamente sobre o bem-estar de Anya. Ela o informa que a imagem de Anya está manchada por ela estar recebendo tratamento especial. E ela está mesmo, já que não podem mantê-la trancada para sempre. Ela pergunta se ele considera mandá-la para fora do castelo. Essa talvez seja a coisa mais segura a se fazer. No meio da noite, o imperador recebe uma visita em seu escritório. É a Anya. Ele pergunta sobre a experiência dela com os outros participantes. Ela responde que está dando para aguentar, então ela não está realmente gostando. Ele pede desculpas por fazê-la espionar os outros participantes, apesar de estar ficando cada vez mais perigoso, mas ela diz que está lá para ajudá-lo, então ela é mesmo uma espiã. Ele agradece, o que a faz corar. Então, ele segura a mão dela e pergunta se Arit é a Deza. A dúvida dele está começando a aparecer. Às vezes Arit parece a Deza, mas outras vezes ela é completamente diferente. Anya olha para ele e admite com pesar que não acha que Arit seja a Deza. Momentos depois ela volta em silêncio para seu quarto, com guardas a escoltando à distância. Morris a observa. Anya, a nobre que o imperador conhece desde a infância e irmã de Cal. Ele tem um rápido flashback e suspeita que a Deza esteja disfarçada de Anya. No dia seguinte, Cal pergunta aos guardas sobre o bem-estar de Anya. Ele se afasta. Preocupado, ela não deveria se arriscar tanto pelo imperador. Ele planeja pedir a Arit para convencê-la a bater, mas um pensamento lhe ocorre, de onde Arit é de repente. Um grito alto chama sua atenção. Ele corre para onde as garotas estão reunidas, apenas para encontrar uma participante morta. Arit fica ao lado de Cal, observando em silêncio. Ela comenta que os outros participantes que morreram de intoxicação alimentar não mudaram tanto de cor, ao contrário dela. Ela deve ter sido envenenada por outra coisa. Cal pergunta o nome dela, e uma garota vomitando ao lado diz que ela é Yuras. Ela bebeu o antídoto que Seiko lhe deu. Seiko rapidamente fica na defensiva, explicando que é o antídoto que o chanceler lhes deu. Arit de repente percebe que Seiko é a garota que a xingou. A garota que estava vomitando aponta para Seiko, dizendo que ela guardava um antídoto reserva em seu quarto. Depois de dá-lo a Yuris, ela desmaiou rapidamente. Seiko aperta seu vestido com força, explicando que Yuris é sua amiga mais próxima e que ela teria morrido se não lhe desse o antídoto. Cal pergunta se ela tem certeza de que o antídoto não está misturado com outra coisa. Ele se vira para a garota que estava vomitando, Naka, e pergunta para confirmar se ela e Seiko deram algo para Yuris, ou ela confirma dizendo que entregaram na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. O nome Naka é familiar para Arit. Ela faz uma pausa e se lembra de como Amélia reservou o antídoto para Naka. Pensando bem, Amélia, Seiko, Naka e Yuris costumam andar em grupo. Seiko mencionou que é próxima de Yuris, então Amélia e Naka também devem ser bi. Cal ordena ao guarda que mova o corpo para o laboratório. Arit tenta falar com ele, mas ele vai embora sem dizer uma palavra, deixando-a confusa. A médica examina o antídoto e informa a Cal que é o material do frasco que está tornando o antídoto venenoso. Não é à toa que eles pegaram os antídotos de volta. Ele não consegue deixar de se perguntar, por que distribuir antídotos que são bombas relógio? A médica o examina mais a fundo. A julgar pelos ingredientes e pela forma como foi feito, ela tem certeza de que foi Morris quem o projetou. Preocupada, ela olha para Cal e o avisa para não se opor a Morris com tanta veemência. Isso pode se virar contra ele. Ele agradece a preocupação dela, mas não pode simplesmente ficar parado sem fazer nada. Devido aos eventos recentes, a hostilidade se voltou para Seiko, e ela se tornou o alvo da culpa. Arit e Anya se reencontram, rindo e dando risadinhas pelos corredores. Elas caminham pelo jardim. Arit pergunta a Anya se ela está a par dos últimos acontecimentos no palácio. Ela responde que Carol a tem mantido informada. Arit informa que mais 5 participantes acabaram de morrer, restando apenas 69. Então Arit menciona Seiko e sua amiga. Anya pergunta se ela quer dizer Yuris, já que Amélia, Naka, Seiko e Yuris andam em grupo. Arit confirma.
Ela conta para Anya que foi Naka quem disse a Cal que Seiko era a culpada, Anya cora, e então comenta que Arit e Cal têm se aproximado, já que ele menciona Arit com frequência. Não importa o assunto, Cal de alguma forma acaba falando sobre a Arit. Ela dá uma risadinha e sussurra para Arit que acha que Cal tem sentimentos por ela. Arit não acredita. Ele sempre nega quando ela pergunta saber que ela realmente perguntou a ele. Faz Anya corar e rir ainda mais. É por isso que Anya gosta da Arit, por seu espírito corajoso. Arit segura a mão de Anya, dizendo que gosta tanto dela que poderia se casar com Anya. Anya cora. Seja amor ou amizade, ela tem certeza de que Carl gosta de Arit. Arit diz que também gosta de Cal. De repente, o imperador aparece do nada. Será que ele ouviu a conversa toda? O imperador baixa o olhar e pergunta a Arit se ela realmente gosta de Cal. Meu Deus, ele estava espionando. Ele se vira para Anya e diz que Arit gosta do irmão dela. Envergonhada, ela fica vermelha como um pimentão e começa a gaguejar. Ele comenta como ela ainda é tímida como quando tinham 15 anos e eles eram amigos desde crianças. Anya sai correndo, dizendo que está com dor de cabeça. Arit tenta segui-la, mas o imperador a impede com seu charme. Ele pergunta se ela poderia acompanhá-lo, dizendo que não está acostumado a ser deixado para trás. Arit e o imperador sentam-se em silêncio no banco. Ele comenta sobre a expressão infeliz dela, mas ela explica que só está preocupada com a Anya. Confuso, ele pergunta por quê. Ela explica que a intoxicação alimentar arruinou a reputação da Anya. Ela não quer que a Anya ande por aí sozinha e pergunta se ele também não está preocupado. Ainda mais porque são amigos desde os 15 anos. O assunto muda para Cal. Ele diz que só o viu algumas vezes, mas garante a ela que Anya está bem. Afinal, Carl é um cavaleiro. Sua expressão muda. Ele se vira para ela e pergunta de novo se ela gosta de Cal. Ela diz que sim. Ele pergunta se caso ela fosse da Yaya, essa confissão não seria considerada traição. Ela explica. Ela não gosta dele do jeito que ele pensa, mas ela realmente não é a Deza. Ele se levanta e ela lhe dá um tapa de leve. Ele cai na gargalhada e se senta de novo, dizendo que coisas estranhas acontecem quando ele está perto dela, mas Arit encara como um elogio. Ele a olha, pega gentilmente uma mecha do seu cabelo e diz o quanto ela o lembra de Daya. Mesmo sabendo que ela não é nada parecida com ela, ele pergunta se ela é mesmo a Daya, e então a deixa no ar. Ele se afasta, deixando-a confusa. Ele tenta se lembrar de como Daya era, mas em vez disso, se lembra de sua mãe. Na capital do antigo reino, criadas cochicham sobre a dama do Palácio Gerânio, a consorte não oficial do imperador. Elas falam sobre sua morte repentina e como o imperador ficou encantado por sua beleza, mesmo ela tendo começado como uma criada. No entanto, elas sentem pena dela. Ela era proibida de ir e vir naquele palácio e deu à luz o 16º príncipe, que herdou toda a sua beleza. Parte 1. O 16º príncipe do antigo reino nasceu de uma mulher de beleza extraordinária. Ela teve que se virar sozinha desde jovem. Sua beleza se tornou uma ameaça, mas sua mente inteligente a manteve segura. Ela conseguiu se tornar uma criada no palácio e rapidamente chamou a atenção do imperador. Logo, ela se tornou sua concubina. 2 anos depois, ela deu à luz o filho deles em um pequeno anexo do palácio. Depois de 15 anos, ela percebeu que essa não era a vida que havia sonhado. Na escuridão da noite, ela foi encontrada morta em seu quarto, apertando o peito. O tempo passou e o palácio ofereceu um banquete real. No entanto, os convidados acharam brega e ultrapassado, mas não podiam recusar o convite. Estavam ansiosos para ver alguém. Momentos depois, Hartuan aparece, cativando os convidados. Vários nobres estão ansiosos para tê-lo, como o conde Padma. Ele está disposto a gastar metade de sua fortuna para ter Hartuan. O jovem Cal pergunta a seu pai por que os nobres estão tão agitados. Seu pai responde que Hartuan é a chave para o próximo trono, que poderia virar todo o reino de cabeça para baixo. No entanto, Carl fica enojado com o fato de Hartuan ser tratado como um objeto. Na multidão, Hartuan é cumprimentado pelo segundo príncipe, Wilfor. Ele pergunta se Hartuan poderia garantir os direitos de mineração na região norte. Isso os beneficiaria muito. Hartuan responde com pragmatismo.
dizendo que economizar dinheiro em vez de dar festas os ajudaria mais do que garantir direitos de mineração incertos. O segundo príncipe derrama seu vinho sobre a cabeça de Hartwan, lembrando-o de ser grato. De repente uma senhora idosa lhe estende um lenço e o leva para uma sacada particular. Ele expressa sua gratidão, e a senhora aproveita a chance para falar com ele sobre uma oportunidade. Model. Como ele esperava, ela fala do seu amor por itens belos, dizendo que precisa tê-los-se. Mas mesmo que juntasse todos os seus belos itens, eles não se comparariam à beleza do coração de alguém. Ela se aproxima, prometendo a ele o maior poder do reino, o título de Duque de Wentworth. Se ele for com ela para a propriedade Wentworth, ele expressa sua gratidão pela oferta generosa, mas diz que seu irmão pode se opor a isso. Ela o assegura que cuidará de seus irmãos e pede que ele pense com calma na proposta. Antes de ir embora, ela lhe entrega um presente como sinal de boa vontade. Assim que ela sai, ele fica olhando para o vazio, para o presente. A duquesa de Wentworth pode ter riqueza e poder, mas é tão irritante. Ele se pergunta se deveria viver como um boneco, como sua mãe, para sobreviver. Momentos depois, ele entra em uma sala e encontra uma garota de cabelos vermelhos chorando. Ele pergunta se ela está bem e avisa que as outras damas estão reunidas no salão ao lado. É a jovem Anya. Ela enxuga as lágrimas e diz a ele que as outras damas zombaram de sua joia simples. Intrigado, ele lhe entrega o presente que a duquesa Wentworth lhe deu e vai embora. Não tem utilidade para ele. A garota o abre, revelando um par de brincos rosa-choque. Arit cumprimenta Anya alegremente, perguntando por que ela saiu correndo de perto do imperador. Ela pede desculpas e pergunta se o imperador a achou estranha. Seu rosto começa a ficar vermelho e Arit percebe. Será que Anya gosta do imperador? Ela nega freneticamente, toda corada. Anya é tão fofa. No salão de jantar, Arit enche o prato dela com vários tipos de comida. Ela supõe que as pessoas não querem desistir simplesmente porque a comida é deliciosa demais. Enquanto Arit e Anya conversam sobre comida, Arit ouve os sussurros que as outras garotas estão trocando. A aposta está chegando ao fim. Ela escuta com atenção e ouve que o imperador tem chamado uma garota para encontros. Alguns suspeitam que seja Daeza. Ela até se desculpa por envolver a todos na aposta. Arit para de comer. Sabendo que isso é algo que Daeza diria, ela se lembra da conversa deles no jardim, quando ele suspeitou que Arit fosse Daeza. Enquanto ela pensa, algumas garotas comemoram, sabendo que a aposta cruel chegará ao fim, enquanto outras expressam sua decepção. Ela olha de relance para Anya, que continua comendo, sem se abalar. Dizem por aí que a verdadeira Daeza é Selena, do palácio da princesa herdeira. Arit não esperava vê-la, mas, de repente, a encontra no jardim. O andar e o comportamento de Selena são elegantes, assim como os de Daeza. Ela se vira e seu olhar cruza com o de Arit. Poderia ser ela a verdadeira Daeza? Será que ela reconheceu uma companheira bruxa? Ela deixa pra lá. Bruxas não conseguem se reconhecer quando sua magia está oculta? Mas, por outro lado, Daeza é especial. Atrás dela, Anya olha para o nada. Arit se vira e pede a Anya para confirmar se Selena é a Daeza, baseando-se em alguma memória antiga que só elas saberiam. Já que Anya encontrou Daeza algumas vezes, ela concorda com relutância e se aproxima de Selena. De repente, a suspeita de Arit sobre Anya retorna. Enquanto Anya e Selena conversam, Arit fica impressionada com a elegância de Anya, mas não importa o quão elegante ela seja, ainda é a irmã de Cal, não a Daeza. Anya volta para Arit, mas Arit está com uma expressão amarga. Supondo que as garotas estejam falando mal de Anya, Arit pergunta sobre a conversa e se Anya mencionou algo que apenas ela e Daeza saberiam. Mas Anya não o fez, preocupada que sua identidade pudesse ser revelada se perguntasse algo específico. Poxa, mas era exatamente por isso que eu te pedi para ir falar com ela. Anya pede desculpas, mas Arlit a agradece de repente. Ela se lembra de ter dito algo parecido quando revelou sua identidade. De volta na cama sem hesitar, ela se pergunta se Selena é a verdadeira Deza, se ao menos ela pudesse usar sua magia, mas ela teme a fúria de Deza. Se ela descobrir que estou interferindo na aposta, no escritório do imperador, o imperador está deitado no sofá. Perdido em pensamentos,
ele recebe a visita de Morris, que o informa sobre o boato que está circulando. Encontraram a Deza. O imperador dá um sorriso de canto e se levanta, pedindo para Morris explicar. De volta ao salão, Cunha informa Art sobre a novidade. Eles vão unir o Palácio Leste e o Oeste. Art se pergunta por que estão fazendo isso. Será que é para controlar todo mundo mais facilmente? Ou para provocar um incidente ainda maior com todos no mesmo lugar? De repente, elas notam Rosalie, que está sempre de mau humor e não se dá bem com os outros. De volta ao escritório do imperador, Morris conta ao imperador que Selena está dizendo que é a Deza. O imperador dá uma risadinha ao ouvir isso. Morris continua, dizendo que ela sabe de muitas coisas que pessoas comuns não sabem sobre a Deza. Ela pode ser uma amiga próxima da Deza. O imperador não se abala, deixando as coisas se desenrolarem. Se Selena começar a causar problemas, ele sabe que Daisy vai intervir. E se não o fizer, ele sabe que ela tem seus motivos. Ele se levanta e se espreguiça, suspeitando que a verdadeira Deza é alguém que age de forma totalmente diferente dela. Enquanto se espreguiça, a curiosidade bate, e ele ordena que Morris convoque Selena. Ele dá uma risadinha, sabendo que a Deza nunca o abandonaria.